saved. Eu sou salvo. I'm saved. Eu sou salvo. Redeemed and made whole. Redimido pelo sangue. No longer a poor sinner lost. E eu era um pobre pecador. For between me and the flames of hell E entre eu e as chamas do inferno stands the blood of an old lady. está o sangue do Senhor Jesus Cristo. It's good to be saved tonight. É maravilhoso ser It's salvo good hoje à to noite. be working for the Lord tonight. É maravilhoso estar na obra do Senhor hoje à noite. And the same hope we have in Christ. E a mesma esperança que nós temos em Cristo. That dear prisoner lady can have it. That dear prison man can have it. Aquele prisioneiro, aquela prisioneira também pode ter. And the only hope they have E a única esperança que eles têm is we'll take them the blessed gospel. é nós pegarmos a palavra de Deus, o Evangelho. Boy, I love life and I love the Lord. Mas eu amo a vida, eu amo o Senhor. May I say that you have been refreshing to me and Brother Dunsford and to see what God is doing in this place. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm sido uma grande bênção para mim e um refrigério para mim, o irmão Dunsford, para ver o que Deus tem feito aqui nesse lugar. Thank you, Pastor Matt and Sister Jody and all your family. Muito obrigado, pastor Mateus, irmã Jody e toda a família. I only tell you what God has done in my life in 38 years in this ministry. Se eu pudesse expressar para vocês o que Deus tem feito na minha vida nesses 38 anos em que eu sou missionário. It's been worth every mile and worth every trial. Tem sido muito bom eu viajar, todas as milhas que eu viajei, na verdade não tem nenhum problema para mim. 5 of us men in an adult Sunday school class one morning, and the teacher said we ought to enjoy one another because God may call someone out of this fire. Havia 5 alunos na escola dominical, incluindo eu naquela época, e o professor da escola dominical disse que, olha, vamos nos alegrar um com o outro aqui, porque provavelmente alguém vai ser chamado para o campo missionário. I didn't that morning in class, but I wanted to stand up and say, E naquele momento eu estava na classe da escola dominical, eu estava olhando para o lado, pensando quem poderia ser esse chamado para o campo missionário. little did I know later God would call me to be a missionary. E depois, passaram-se alguns anos, Deus ele me chamou para ser um missionário. So I'm excited about what God's doing in Brazil. Então eu estou muito animado em ver o que Deus está fazendo aqui no Brasil. With that in mind, let's look at Psalm 79 and 11. Com isto em mente, abra sua Bíblia em Salmo 79, versículo 11. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. If you could only think this evening that many times when you go to prison, you're the only one standing between that man and that woman Se você and hell. Se você pudesse simplesmente ter essa concepção que você, quando está diante de um prisioneiro ou uma prisioneira, você está diante dele e, na verdade, entre ele e o caminho da morte, o inferno. A man with no hope, a lady with no hope, no family, no friends, and no God in their life. Um homem, uma mulher que não tem família, que não tem esperança, que não tem Deus nas suas vidas. What a great need we have to reach them with the gospel. Que grande necessidade nós temos de alcançar esses homens e mulheres com o Evangelho. Of the 47 years of the Rock of Ages ministry in America, we have seen many prisoners saved, many prisoners called to preach, many prisoners are pastoring churches, and one in South Korea as a missionary. 47 anos de ministério Rocha Eterna nos Estados Unidos, nós temos visto muitos prisioneiros sendo salvos, e muitos desses prisioneiros que foram salvos da prisão hoje estão pastoreando igrejas, estão frequentando igrejas locais, e inclusive há um que é missionário na Coreia. There is no secret what God can do. Não há nada que Deus não possa fazer. What is done for others, He'll do for you. O que Ele fez por outros, Ele também vai fazer por você. Just 2 verses before Matthew 9:38,
Versículos antes de Mateus capítulo 9, versículo 38, the scripture said, "But when he saw the multitude, he was moved a palavra, with compassion." a palavra de Deus diz que quando Jesus viu a multidão, ele foi movido com muita compaixão. That word move in its deepest meaning is as a mother giving birth to a child. Essa palavra movido é como que se fosse uma mulher dando à luz a um filho. I think of Sister Jody and the children she's had. Eu penso, a minha irmã Judy, a respeito dos filhos que ela teve, And she loves Pastor Matt. e ela ama o pastor Mateus. But when it come time to give birth to that precious child, Mas quando chega aquele momento de dar à luz para esses filhos preciosos, her life a sua vida, was in giving that birth. na verdade, está naquele momento do parto. Can I challenge us tonight to see as Christ, to be moved in these latter days to reach people with the gospel? Você não pode ver através dos olhos de Jesus Cristo em ele olhar para a multidão e ser movido também com a compaixão e olhar aquela multidão. Christ is our hope. Cristo é a nossa esperança. Praise God. Louvado seja Deus. The old song says, "How Satan would love to destroy my soul." Satanás, ele amaria destruir nossas almas. That was his burning desire. Esse é o maior desejo de Satanás. But till one night, by faith in the old rugged cross, Mas pela fé lá na cruz, the Lamb's blood o Cordeiro sangrou put out the fire. e ele ali deu vitória. I'm saved. Eu sou salvo. I'm saved. Eu sou salvo, Redeemed and made whole. redimido pelo sangue. No longer a poor sinner lost. E eu era um pobre pecador. For between me and the flames of hell E entre eu e as chamas do inferno stands the blood of an old man. está o sangue do Senhor Jesus Cristo. It's good to be saved tonight. É maravilhoso ser It's salvo good hoje à to noite. be working for the Lord tonight. É maravilhoso estar na obra do Senhor hoje à noite. And the same hope we have in Christ. E a mesma esperança que nós temos em Cristo. That dear prisoner lady can have it. That dear prison man can have it. Aquele prisioneiro, aquela prisioneira também pode ter. And the only hope they have E a única esperança que eles têm is we'll take them the blessed gospel. é nós pegarmos a palavra de Deus, o Evangelho. I tell many churches in America, Pastor Matt, as I travel, Eu falo para muitas igrejas lá nos Estados Unidos, Pastor Mateus, quando eu viajo. prison does not mean nothing to them Prisioneiros não significa nada para eles, till it's their son and até que their daughter, seu filho ou sua filha, till it's their grandson or their até que granddaughter. o neto ou uma neta estão atrás das grades. And then they pray and ask an old-fashioned Aí eles soul winner to go share the oram gospel. para que algum pregador possa ir lá e compartilhar o Evangelho para eles. So we're certainly excited about what God's doing. Então nós estamos bem animados pelo que o Senhor está fazendo. Now all that was free. Agora tudo isso era de graça, I just had to get it out of me. eu tinha que tirar isso de mim, Because this meeting stirred me up. porque essas reuniões me deixam muito animado. And I'm excited about what God's doing. Então eu estou muito animado pelo que o Senhor está fazendo aqui. Let's look tonight in 2 Chronicles chapter number 20. 2 Chronicles chapter number 20 tonight in our Bibles. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicos, capítulo 20. I was going to preach tonight on the surrendered life. Eu quero pregar nessa noite a respeito de uma vida entregue, uma vida entregue. But as Brother Ricky preached last night on just any old bush, Assim como o irmão Rick pregou ontem à noite a respeito daquela qualquer sarça,
The Spirit of the Lord stirred my heart O Espírito do Senhor também tem falado no meu coração. and reminded me once again of sitting on that Sunday school pew E me lembrou mais uma vez quando eu estava sentado naquela classe de escola and dominical. how God passed by and called me E como que Deus, ele ali usou aquele momento e me chamou para o ministério, to be a missionary. para ser um missionário. Can I say tonight that we are living in perilous times in this world? Posso dizer para você nessa noite que nós estamos vivendo em um mundo paralisado. The world is not our friend, and the government is not our friend, and for sure Satan is not our O friend. mundo não é nosso amigo, o governo também não é nosso amigo e com certeza Satanás também não é o nosso amigo. You heard the little song, The Devil and Me, we both agree. The devil and me, we both agree. Já viu aquele cântico, o diabo em mim, nós dois vamos concordar. I hate him and he hates me. Eu odeio ele e ele também me odeia. I heard the children sing that when they were very little. E eu lembro as crianças cantando essa música quando eram pequenos. Can I tell you that the challenges in America are being more and more complicated, Pastor Matt, to try to get in and preach the gospel in our prison. E lá nós estamos enfrentando dificuldades cada vez mais de entrar nas prisões e pregar o evangelho. But I just want to remind Satan, if God be for us, who can be against us? Mas a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? There's always a way by the grace of God to get the gospel. Sempre haverá um caminho para que nós possamos levar o evangelho aos perdidos. Brother John, I want you to read them. 2 Crônicas 20, 12 ao 17. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Just as the fire come on that bush, Assim como aquela chama que estava na sarça ardente, the Spirit of God come upon the congregation when they were faced with the enemy. o Espírito de Deus veio sobre a congregação quando eles estavam para enfrentar os inimigos. May I say, we are in this world, but we are not of this world. Posso dizer algo para os irmãos? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. God has done His part, and Jesus laid down His life and has called us as the church to the Great Commission to carry the world, the gospel. To Deus, ele fez a sua parte, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos pecados da humanidade e nos comissionou para levar o evangelho aos perdidos. So it's vitally important. I just want to give a little thought tonight on doing God's business God's way. Então eu quero dar-lhe um pequeno pensamento nesta noite a respeito nós fazermos a obra de Deus da forma de Deus. If we do it God's way, it'll always work. Então se nós fazermos a obra de Deus da forma de Deus, It'll bring victory. vai ter vitória. And the Spirit of God, may He be upon us to do the work that He's called. O Espírito Santo de Deus estando sobre nós e nos impulsionando para fazer a obra de Deus. Pray for the message. Vamos orar. Pai, nós damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por Jesus Cristo e a Tua abundante graça sobre as nossas vidas.
Pai, nós precisamos de graça, favor, enquanto nós pregamos a palavra do Senhor. Que teu bendito Espírito Santo fale através de nós. Nos dê sabedoria para compartilhar, Pai, a tua palavra ao povo do Senhor. Eu rogo a ti que teu Espírito Santo chame alguém para a obra do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. In introduction to the chapter, Na introdução do capítulo, Judah and Jehoshaphat are facing a great company to come against them to battle. Judá e Josafá estão enfrentando uma grande batalha. Boy, I like the preacher. He did not call the government E louvado seja Deus que ele não chamou o governo para ajudá-los or the governor. e não chamou também o governador. He set himself to seek the Lord. Eles levantaram suas cabeças e estavam buscando ao Senhor. May I say we'll never go wrong in life as we walk with God. When the devil comes our way, the first place we are to look is to the Lord. Nós não vamos errar em nossas vidas quando o diabo estiver lutando contra nós, se a primeira pessoa que nós buscarmos for o Senhor. We're to look to the Lord by faith. Precisamos olhar para o Senhor pela fé. Put our heart as we pray and look to Him, not in our friends or family or contacts or those we know, but our hope is in the Lord. Nós muitas vezes não queremos olhar pro lado, talvez querendo a ajuda da família, e na verdade nós precisamos de ter a nossa fé e nossa esperança no Senhor. Second of all, Segundo lugar, not only should we look to the Lord, but No. we should listen for the Lord. não somente nós devemos olhar para o Senhor, buscar o Senhor, mas também, não somente buscar o Senhor, mas ouvir ao Senhor. I think it's a beautiful 3 verses as we look at here in verse number 13, 14, and 15. I want you to read that. Vamos ler o versículo 13 e 14. Olha só o que a palavra de Deus diz. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. It always blesses my heart in verse 13 Sempre abençoa o meu coração no versículo 13, that God didn't leave the family out. que Deus ele não deixou a família de lado. He listed exactly who He wanted to be there. Ele realmente deixou quem ele queria que ficasse ali. In our King James Bible, it is the little ones, their wives, and the children. Então aqui na minha Bíblia, King James, ela fala que estava ali as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. That's vitally important, and we'll see that in the minute. Então isso é muito importante e nós vamos ver isso em um The minuto. challenge tonight is Então o desafio when hoje the à noite enemy é, comes against us. quando o inimigo vem contra nós, Number one, we're to look to the Lord. em número 1, nós temos que olhar para o Senhor. Man of God looked up and proclaimed the fast, and they looked to God. Então ele olhou para o Senhor e proclamou um jejum. Secondly, they listened to the Lord, E segundo, ele ouviu ao Senhor. and God took over. E Deus, ele entrou na batalha. They were doing what God told them to do. They were obedient. Eles estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Eles estavam sendo obedientes. God told them exactly where to go and exactly where to stand. Deus, ele disse para eles no local certo que eles tinham que ir e o local que eles tinham que ficar. We talk about the GPS in our car, but I call the GPS God's positioning system. Então tem o GPS no nosso carro, mas falando espiritualmente, tem o GPS de Deus também. We'll never go wrong Nós nunca vamos fazer o errado in following God. se nós seguirmos a Deus. He won't take us down a wrong road. Ele não vai levar nós para o lugar errado. Have you ever used your GPS system Você já usou o seu and run down GPS the wrong road? e acabou indo para um lugar errado? I was in Detroit, Michigan with my bus and trailer, and we followed the GPS. Eu estava uma vez em Michigan com o meu trailer e estava usando o GPS And took us down a road that dead end. e chegamos até uma rua sem saída. Took me 45 minutes to back that bus and trailer all the way up
to get back on the main E road. me levou 45 minutos para mim sair daquele beco sem saída e me jogar novamente I na tell you, estrada. many times the devil will try to lead us down the wrong trail or the wrong road. E vou dizer algo para os irmãos, muitas vezes o diabo também tenta nos levar para um local sem saída ou também uma rua que não é da vontade de Deus. We're to look to the Lord and we're to listen for the Lord. Precisamos olhar para o Senhor e precisamos também ouvir a voz do Senhor. We're also to lean on the Lord. E também precisamos depender do Senhor. Obedience is better than sacrifice. Obediência é melhor do que sacrifício. If we'll just follow God, we'll never go wrong. E quando nós procuramos obedecer ao Senhor, nós nunca vamos errar. I thought about in my life how true that has been. Então eu tenho presenciado isso na minha vida, como que isso é verdade. In verse 17, he said, "Ye shall not need to fight in this battle." Versículo 17 fala que não tereis que pelejar essa batalha. Ok, nesta batalha não tereis que pelejar, portai-vos, ficar parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Pastor Matt, I'm preaching tonight, so I'll take the liberty to say this. Pastor Mateus, eu estou pregando esta noite, então tenho a liberdade de dizer isto. That wife was there, and those little ones were there, and those children were there. A esposa estava ali, as crianças estavam ali, os filhos pequenos estavam ali. And God wanted the little ones to see exactly what the parents saw. E Deus, Ele quis que as crianças, e as crianças pequenas e a esposa também visse o que eles estavam vendo, o milagre de Deus. Many times we shortchange or we cut the young people short when God is working. E muitas vezes nós estamos ali separando, não deixando a família ver o que Deus está fazendo e trabalhando. Might I say, God does great and mighty things with young people that give their life to the Lord. Mas Deus, Ele faz grandes coisas na vida das crianças e dos adolescentes que estão querendo se envolver na obra de Deus. I'm always amazed many times at the concentration of a young person. E eu também, muitas vezes, eu fico muito animado de ver a concentração das crianças e também dos adolescentes e They jovens. will see more than we see at times. Eles conseguem ver muito mais daquilo que nós conseguimos ver. I was preaching in a church in Canada many years ago, Estava pregando numa igreja no Canadá muitos anos atrás. and we were at the table, and the pastor's wife remembered that I like hot sauce. E estava ali na mesa, né, comendo, e a esposa do pastor lembrou que eu gosto de pimenta, molho de pimenta. And this was red pepper that she had crushed up in her blender and put in a jar. E ali era um molho que ela tinha feito no liquidificador e colocou ali num pote. And as we sat down to the table, I noticed their little daughter, her head was right over the top of the table, and she just kept looking at me. E ali a criancinha estava próximo da mesa e a cabecinha dela estava só olhando para mim. She kept looking at me. E ela estava olhando para mim She ali. kept looking at me. E ela continuou olhando para mim. She was concentrating. Ela estava bem concentrada. She was seeing everything. Ela estava vendo tudo que estava acontecendo na mesa. She was seeing things that I'd never seen. E ela estava talvez vendo coisas que eu mesmo não estava vendo. For after 5 minutes, I couldn't help it anymore. E depois de 5 minutos eu não me segurei. I had put some of that pepper on my feijoada and was eating it. Eu coloquei aquele monte de pimenta na minha feijoada e comi. And I noticed every once in a while when I would bite, I would feel something pop in my mouth. E sempre que eu estava comendo, vinha alguma coisa na minha mente, na minha cabeça. That little girl kept looking. E aquela criancinha estava sempre ali, observando. I said to her, "Honey, are you going to eat?" E aí eu perguntei para aquela criancinha, filhinha, você quer comer? I said, "Why are you looking at me?" Por que você está olhando só para mim assim? She said, "I'm looking at them bugs in that jar." Eu estou olhando que tem vários mosquitos ali dentro dessa pimenta. Nevertheless, that was what was popping in my mouth.
Então, na verdade, é por isso que eu estava sentindo algumas coisas que estava estralando na minha boca. So I asked the Lord to bless it and sanctify it, and I'm here tonight to testify that I'm still alive. Então eu pedi para Deus abençoar aquela comida e aquela pimenta cheia de mosquito, cheia de coisa. Então eu estou aqui para testificar que eu estou vivo e graças a Deus não aconteceu nada. Don't miss what I'm trying to say tonight. God loves the family. God loves our children. God is at work in our family's life. Não perca o que eu estou tentando ensinar aqui nessa noite. Deus, Ele ama a família. Deus, Ele ama as criancinhas. Deus, Ele ama mostrar as maravilhas dele para a família. Can I say, down the road of life, I believe that our Christian faith is going to be tested more than it's ever been tested. A vida cristã, ela é uma vida de teste, uma vida de provações que você nunca imagina. And we need to look to the Lord. E nós precisamos de olhar sempre para o Senhor. We need to listen to the Lord. Nós precisamos de ouvir ao Senhor. We need to lean on the E Lord. nós precisamos de depender do Senhor. And when we do business God's E way, quando nós fazemos a obra de Deus da forma de Deus, God blesses. Deus, Ele nos abençoa. Look with me in verses 22 and 23. Olha só no versículo 22 e 23. Read that. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Verse 23, too? Yeah. Okay. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. God took care of the enemy. Deus, ele deu vitória para eles contra os inimigos. And all Judah did was stand still E tudo que Judá fez é o que? Ele estava ali, parado. and see the salvation of the E Lord. ele viu a salvação do Senhor. Might I say that was great victory to them. Deixe-me dizer algo aqui, era uma grande vitória para eles. Versículo 26 e 27. E, ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e o Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Their faith was strengthened. Então a fé, quando temos fé, há força. I could just see Pastor Matt's boys if they would have been there. Eu posso imaginar os filhos do pastor Mateus se eles estivessem lá. Boy, Daddy, did you see that? Eles poderiam dizer: papai, olha lá, o senhor consegue ver o que Deus fez? Did you see what God done to the enemy? Viu o que Deus fez com os nossos inimigos? Father, he slaughtered them and killed them. Pai, olha só, Deus, ele deu um jeito nesses inimigos, matou eles. And I believe the children were just as happy as the adults. Eu acredito que as crianças, elas estavam tão felizes como os adultos também. Not only was the enemy taken care of and their faith strengthened, Não somente os inimigos foram liquidados e a fé deles se fortaleceram. have you ever had God do something in your life that you realized that it was just amazing? Você já passou por algo na sua vida e você realmente percebeu que aquilo era algo incrível que Deus havia feito? I was in a place of business one day, Eu estava num trabalho, né, fazendo os negócios uma vez, and as I stepped in, there were about 4 Italians playing cards in a card game. e havia 4 italianos jogando cartas, baralho. And they were using terrible language. E eles estavam ali usando palavreados muito sujos. I was waiting on the man that was to wait on me. I was waiting for him to come back. E eu estava esperando por um homem chegar, voltar para conversar comigo. And right there, by myself, E the only ali- one in the store, E ali do lado, o único do lado da loja, well, them men playing cards and cursing, e aqueles homens, 4 homens ali jogando baralhos e xingando, usando palavras sujas. the Holy Spirit said to me, start singing Amazing Grace. O Espírito Santo falou ao meu coração: começa a cantar a Preciosa Graça. I turned around and looked at the door, E eu olhei para a porta
And the Lord said, I'm talking to you. You're the only one saved in here. E Deus falou no meu coração, eu estou falando com você, você é o único salvo aqui dentro. You know us as Christians sometimes, we're not as bold as we say we are. E nós cristãos, infelizmente, irmãos, nós não temos aquela coragem que nós deveríamos ter, aquela ousadia que deveríamos ter. Card playing, cursing God. Aqueles homens ali jogando baralho e até mesmo amaldiçoando a Deus. So I started singing. E aí eu comecei a cantar. Preciosa And the graça. Holy Spirit said to me, O Espírito Santo disse para mim. I said, sing, boy. Eu disse para você, cante, garoto. I turned my back. If I was going to get shot, I wasn't looking. E aí eu olhei para trás, né, para ver o que estava acontecendo. Amazing grace, how sweet the sound. I said, oh God, give me strength to turn around. Comecei a cantar. Preciosa graça que salvou. E eu quis naquele momento, estava meio assim de virar para trás. I looked straight at him and said, I once was lost, Olhei para trás e comecei a cantar o outro verso. but now I'm found. Was blind, but now I see. Amém. 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 You're talking about we serve amazing God. Nós estamos falando aqui que nós servimos um Deus grandioso e maravilhoso, irmãos. They shoved their cards together, got up, took the table up, put it against the wall, and walked out the door. Levantaram rapidamente, juntaram as suas cartas de baralho, levantaram rápido, saíram e foram embora. On one verse Um verso do cântico of amazing grace. da preciosa graça de Deus. You say, what did you do? E aí pensamos, o que você fez? Wow. Eu olhei e falei, uau. When he does it, he gets the glory. Quando ele faz, ele recebe toda a honra e toda a glória. Judah was facing a problem. Judas estava atravessando um problema. It was far bigger than they could handle. Era maior do que ele poderia aguentar. But thank God they knew where to go. Mas louvado seja Deus que eles tiveram vitória e prosseguiram. They looked to the Lord. Eles olharam para o Senhor. They listened to the Lord. Eles ouviram ao Senhor. They leaned on the Lord. Eles dependeram do Senhor. And then they lift up praises to the Lord. E depois eles levantaram as mãos em glória ao Senhor. He killed the enemy. Mataram os inimigos. Their faith was strengthened. A fé deles foi fortalecida. Verses 24 and 25. Versículo 24 e 25. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Their finances grew. A vida financeira deles cresceram, eles prosperaram. Judah and all the dads and moms, no doubt, and the kids, for 3 days they took the spoil off the enemy. Judá e as crianças, todos ali que vieram vitória sobre os inimigos, pegaram os despojos e levaram consigo. It was so much they couldn't get it off. Eram tanto despojos que eles não conseguiam carregar tudo. What a testimony for the Lord. Que testemunho para o Senhor. I believe as those children grew up and had families and had children, they set them down and said,
Let me tell you what a great God we serve. Acredito que essas crianças cresceram e eles testemunharam para as outras gerações. Deixe-me dizer quão grande Deus nós servimos. In the time when the enemy come against us, E quando haver tempo que o inimigo chegar até nós, and there was no way we could overcome e them, que não há como nós termos vitória, God showed up Deus, ele se mostrou para nós. and took care of E business, ele vai cuidar daquele problema. and we come out victorious. E vamos sair vitoriosos. Verse number 29. Versículo 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. The fear of God was spread abroad. O temor do Senhor, ele foi espalhado sobre a terra. The enemy said, I'll tell you one thing, you better not mess with Judah. Os inimigos, na verdade, conversavam entre si e falavam: olha, é melhor vocês não mexer com o Judá, Or the same thing will happen to porque you. a mesma coisa poderá acontecer com vocês. What an awesome God we Que serve. Deus maravilhoso e grande que nós servimos. Last but not least, verse number 30. Por último, versículo... Which verse? 30. Versículo 30. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Their future O futuro deles was set. O futuro deles foi seguro. Just as the fire come on that old bush, Assim como aquela chama que foi até aquela sarça, the Spirit of the Lord come upon the people of God. o Espírito do Senhor veio sobre o povo de Deus. And when they seen no way possible to be victorious, E quando o povo de Deus viu que não havia possibilidade deles terem vitória, God come on the scene Deus, ele entrou na batalha. and took care of business. E ele cuidou de toda a situação. And there was victory in Jesus. E houve vitória naquele momento. Might I say to you tonight, church, Posso dizer algo para vocês, irmãos, igreja, to you tonight, missionary, também para os missionários, preacher, pregadores, pastor, pastores, volunteer, voluntários. layman. We're living in the last day. Nós estamos vivendo nos últimos dias. But hallelujah, we got the same God in heaven. Mas louvado seja Deus, nós temos o mesmo Deus The no céu. same Lord Jesus Christ that died for our sin. O mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz pelos The nossos same pecados. Bible to preach the gospel. Nós temos a mesma Bíblia para pregar o Evangelho. And if we'll do it God's way, He'll bless. E se nós fazermos do jeito de Deus, Ele vai abençoar. I just wonder if there's someone here tonight that God's been dealing with you about surrendering your life to full-time Christian service. E será que existe alguém aqui que Deus já está tocando no seu coração para você servi-lo em tempo integral, chamando você para ser um missionário, um pastor na obra dele? Don't be fearful. Não tenha medo. You got a mighty God. Você tem um Deus grande. Could there be one of you volunteers lately that the Spirit of the Lord has been working on your heart? Talvez algum dos voluntários, o Espírito de Deus está tocando no seu coração para você ser um missionário. The devil tells you can't do it. Talvez o diabo chegue e diz: não, você não vai conseguir. There's Você- no way you're going to make it. Não tem como você conseguir passar. There's no way you can afford it. Não tem como você conseguir ir para frente. Don't listen to the enemy. Just Não ouça o inimigo. trust God. Confie em Deus somente. Now, I'm telling you from my heart. Estou dizendo para você do meu coração. I was up late last night and early this morning. Eu estava acordado até a tarde, levantei cedo hoje de manhã. There's not going to be long we're going to hear good news. Não vai demorar muito, nós vamos ouvir boas notícias. Brother John's going to call Brother Michael in America. O irmão João vai dar um telefonema nos Estados Unidos para mim lá na América. Say, let me tell you, Deixe-me dizer algo para we você. got a new missionary. Nós Minister. temos um novo missionário lá na Minas I Gerais. believe that with all of my heart. Eu acredito de todo o meu coração que isso vai acontecer. God's at work and doing great things. Deus, ele está e irá fazer grandes And coisas. just as He worked for Judah, Assim como ele trabalhou por Judá, He'll work for us. ele vai também trabalhar por nós. I was in the building business. Eu trabalhava em um local de construção.
making good money. Estava fazendo muito dinheiro, ganhando muito dinheiro. The Lord called me to the Rock of Ages. E Deus me chamou para o Ministério Rocha Eterna. My wife had her degree in working with handicapped children, E a minha esposa, ela também tinha sua profissão. and we surrendered to be missionaries. E nós nos rendemos para ser missionários. 5 schools called her to go to work. E ela, né, trabalhava com a área da educação e 5 escolas chamou ela para trabalhar nessas escolas. The devil's always at work trying to get us off track, E o diabo sempre tentando ali nos tirar do caminho, to not see the call of God upon our para lives. nós não olharmos para o chamado de Deus para as nossas vidas. And that sweet Holy Ghost of God E o Espírito Santo de Deus said, Michael, I've called y'all to be missionaries, disse: eu chamei vocês para ser missionários. and you just follow me. Siga-me, o Espírito Santo diz. In those days, I was so skinny that my pajamas only had 1 stripe in them. Naquela época eu era tão magro, mas tão magro, que meu pijama só tinha uma lista. I really was. Eu era muito magro. Now I've come a long way with phase 1. Agora, olha, comendo muita feijoada, olha a minha situação. There is no secret what God can do, Nada impossível que Deus possa fazer. what He's done O que Ele fez, for Brother Matt que Ele tem feito por você, and Brother por John, irmão Maurício, por irmão João, He'll do for you. Ele vai fazer também, vai cuidar de você. He's a wonderful God. Ele é um Deus Don't you maravilhoso. let the devil lie to you. Não permita o inimigo, o diabo mentir para você. You stay with God. Fique próximo do Senhor. Look to Him, lean to Him, listen for Him, Dependa dele, ouça Ele. and it'll be wonderful what He does. Vai ser maravilhoso o que Ele vai fazer. Would you stand with us tonight? heads Coloque-se em bowed? pé, por favor. Olhos fechados, cabeças curvadas. Our Father, we love you tonight. Pai, nós te amamos nessa noite. We thank you for the great liberty to preach the Word of God. Obrigado pela liberdade em pregar a palavra de Deus. Father, I pray you take the Word of God and bless it to the hearts of the hearers through the Holy Spirit of God. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a pregação da tua palavra e fale aos corações. And just as the Holy Spirit of God led Judah, E assim como o Espírito Santo de Deus liderou Judas, the Holy Spirit of God leads us. que o Espírito Santo do Senhor também nos lidere para a tua vontade. Father, may you take this invitation and get honor and glory. Pai, que o Senhor abençoe esse apelo e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. And we'll thank you and praise you. Nós te louvamos In Jesus' em name. nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em Apocalipse, quando Jesus ele escreveu a carta para aquelas 7 igrejas, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo falou ao seu coração, está falando ao seu coração. Graças te damos, porque Jesus Cristo já venceu na cruz por nós. Pai, aqui estamos nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, meu Pai, ser sensíveis ao bendito Espírito do Senhor, aonde quer que nós estejamos, seja na escola, seja no trabalho, seja nos nossos lares. Bendito Espírito Santo, guia nossas vidas, guia as nossas vidas, nos dê visão, nos dê compaixão, ajuda-nos a olhar para esse mundo perdido através das lentes da graça, através das lentes do Senhor Jesus. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.